Bom dia aos meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs que estavam ouvindo a palavra doce, a palavra estimulante, a palavra apaziguadora, consoladora da nossa querida irmã Ilenói, que iniciou, como sempre, todas as terças-feiras, o nosso Evangelho de Tio Eurípides. Bom dia, Jane, bom dia, Vânia Leite, Neide Almeida, Sandra, bom dia. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada uma de vocês, inclusive porque são todas mulheres. Eu sempre digo que eu sou um dos benditos, como está lá na prece de Maria, né, dedicada a Maria, entre as mulheres. Bendito sois entre as mulheres, né, porque aqui no Evangelho eu estou primeiro entre Lenói e Isa, estou no meio das duas, não é? E em geral a maioria dos assistentes, daqueles que participam dos nossos evangelhos, são mulheres, graças a Deus. Então me considero um bendito entre as mulheres. Então bom dia a todos vocês, que Deus os abençoe, que Deus os proteja nesse momento de luz, nesse momento de paz, nesse momento em que todos recebemos as bênçãos de Eurípides Bassanufo, nosso patrono, aquele que nos dá força todas as terças-feiras para que nós enfrentemos o restante dos dias da semana com muita paz, com muita alegria, com muita disposição para enfrentar as batalhas do dia e especialmente aquela batalha íntima chamada por Paulo de Tarso, no caso, o bom combate, que é a luta entre o homem velho, né, contra o homem novo, esse homem novo que agora, no caso o homem de forma generalizada, homem-mulher, que já tem novos conhecimentos morais e agora busca lutar contra aquele velho que continua ainda com desejos de permanecer do mesmo jeito. Bom dia, Mary, bom dia Selma, bom dia, minha querida Ilenói, Dani Oliveira, vocês que estão aí, que estão desde cedo com Ilenói no Evangelho, tá? Bom dia, dona Marlene. Então, a nossa história de hoje, nós que falamos todas as terças-feiras a respeito do nosso querido Eurípides Barçanufo, é uma história de sonambulismo mediúnico. Ele que era um magnífico médium, dos maiores médiuns até Chico Xavier, que existia à época, ele que tinha praticamente todas as mediunidades possíveis, ele que escrevia, que ouvia, que via, ele que era psicógrafo também, psicografava. Tá? Então ele tinha várias mediunidades e uma delas era o desdobramento, que chamamos também de sonambulismo mediúnico. Ele que de vez em quando, ele tanto no pátio da escola quanto dentro da sala de aula, os alunos já estavam acostumados, quando ele derreava a cabeça, fechando os olhos, então ele permaneceria ali quietinho, durante alguns minutos, então os alunos já sabiam que ele já tinha se desdobrado, que ele já estava por aí, liberto do corpo, em espírito, passeando pela cidade, fazendo alguma coisa, seja fazendo algum parto, fazendo alguma cura em espírito, ou também vigiando, acompanhando aqueles alunos fujões que de vez em quando gazeavam, faltavam à aula. Tá? Então ele tinha essa forma de agir praticamente todos os dias, seja dia de aula, seja dia de trabalho, ele tinha esse tipo de comportamento. Então, conta-nos o nosso querido, um dos professores, inclusive, que se tornou professor lá do Colégio Allan Kardec, o seu Germano, o nome dele era Antônio Germano, e era conhecido como Seu Cristino. Era Cristino, era um apelido, né? Porque essas pessoas são assim. Tem um nome próprio, mas às vezes o pai ou a mãe queria outro nome e, até para contrariar ou para não se contrariar, continua chamando o filho ou a filha daquele nome que ele gostaria que fosse batizado, mas que não pôde ser. Tá? Então, esse Antenor Germano da Silva, era conhecido como Seu Cristino. E ele narra que uma certa feita, ele, aluno de Eurípides Barçanufo, ele gostava muito de caçar passarinhos. Gostava muito. Mas, uma certa feita, ele viu uma vontade grande que ele tinha de pegar um sabiá que ficava numa ameixeira. Olha, a ameixeira lá em Sacramento. Eu acho que Lenói e Isa devem ter visto lá essa ameixeira
próximo do Colégio Allan Kardec. E ele resolveu caçar, tirar aquele sabiá de lá. Antigamente as crianças gostavam muito de caçar passarinho, de colocar os pássaros em gaiolas. Hoje ainda tem, infelizmente, né? E hoje todo mundo está sentindo o que é ficar preso em casa, né? Como um passarinho fica, sem poder sair, sem poder voar. E é desagradável. Como Eurípides Barçanufo sempre protegia a natureza, ele era uma pessoa muito defensora da ecologia. Então, ele gostava, quando ele chegava antes de começar a aula, antes cedo, ele chegava ao pé daquela ameixeira e ficava lá escutando o mavioso trinado do sabiá. Ele ficava embevecido antes de dirigir-se à sala de aula. E então, o Germano sabia disso. O Germano, que era seu Cristino. Seu Cristino percebia isso, então ele preferiu não pegar o sabiá, não caçar o sabiá. Mas uma certa manhã, alguns dias depois, ele viu que aquele sabiá, naquele ninho ali, tinha um filhote de sabiá. O que é que ele fez? Ele, antes de começar a aula, ele correu, pegou, subiu, olhou antes do lado para ver se não tinha ninguém vendo. E ele, antes que tio Eurípides chegasse, ele foi lá e pegou o filhote e levou para casa rapidinho. Guardou, colocou numa gaiola e voltou rápido antes de começar a aula. Tá? Enquanto antes dele começar a aula, de entrar para a sala, ele ficou observando de longe, porque Eurípides já havia chegado e ficou ali embaixo da ameixeira para escutar o canto, o trinado mavioso do sabiá. Mas ele percebeu, Eurípides, que o pássaro ficava de galho em galho pulando, como se estivesse nervoso. Então ele ficou pensando consigo mesmo e dirigiu-se para a sala de aula. O seu Cristino já estava na sala de aula, então todos sentados na sala, nas cadeiras, nas suas carteiras. Então o Eurípides chamou seu Cristino e disse: seu Cristino, o senhor não sabe quem foi que pegou o filhote do sabiá lá na ameixeira? E seu Cristino olhou para ele, um pouco espantado, e disse: não, seu Eurípides, não sei. E ele disse: seu Eurípides, o senhor acha que aquela pessoa que pegou o filhote não deveria ter um pouco de bondade e trazer de volta o filhote para o ninho? Ele disse: acho, seu Cristino, acho, seu Eurípides, eu acho sim. Seu Eurípides, aliás, seu Eurípides falou para ele: seu Cristino, me diga uma coisa. O senhor acha que a mãe desse pássaro não está nervosa, com pena, preocupada com seu filhote que está em algum lugar perdido, sem se alimentar? Ela está preocupada, seu Cristino. O que é que você acha disso? Ele disse: eu acho também, eu também acho, seu Eurípides. Então, seu Cristino, o senhor acha que não deve ser devolvido, o senhor acha que não deve ser devolvido o filhote para o ninho, para ao seio da sua mãe? Ele disse: eu acho. Então, seu Cristino, o senhor não deveria ir lá devolver? Mas eu não peguei, seu Eurípides. Bem, então eu pergunto para você, seu Cristino, você gostaria que alguém tirasse você de sua mãe e levasse para longe, para uma cidade distante, deixando a sua mãe preocupada e você longe da sua mãe? Não, não, seu Eurípides, não, eu não gostaria, não. Então, seu Cristino, o senhor deveria pegar o pássaro, o filhote, e devolvê-lo para a sua mãe. O senhor não acha, seu Cristino? Aí ele disse: mas eu não sei quem foi, seu Eurípides, não fui eu. Então, tudo bem. Ele então se senta, manda o menino sentar-se, e final da aula, o seu Cristino, vai para casa rapidinho, pega o pássaro, o filhote, e coloca de volta lá no ninho, sem ninguém perceber. Nesse trajeto de ir buscar e ir voltar e colocar o filhote no local, no ninho do pássaro, no ninho do sabiá, ele vai pensando: mas será que seu Eurípides viu? Como é que ele viu? Como é que ele sabe que fui eu? Porque ninguém viu, na hora não tinha ninguém. Eu acho que seu Eurípides tem olhos dos dois lados, porque ele não estava ali. E de repente ele olhou para mim como se ele soubesse que fui eu. Essa história foi narrada pelo próprio Antônio Germano, Tenor Germano da Silva,
do seu Cristino, já velhinho, narrando essa história para o biógrafo de Eurípides Barçanufo, um dos biógrafos, né, porque Celina Novellino, uma das biógrafas, que também foi filha, parece que era sobrinha de uma das alunas de Eurípides, e esse Jorge Risini, que foi o outro biógrafo. Então essa narração foi dele, de seu Cristino, o Antenor Germano da Silva, para Jorge Risini, que narrou esse caso. Porque Eurípides Barçanufo, ele tinha essa capacidade impressionante de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então depois eu vou contar vários outros casos, mais interessantes ainda do que esse. Esse ainda é mais um aperitivo para que vocês percebam as capacidades mediúnicas de Eurípides Barçanufo. Em determinados momentos ele se desdobrava, ele saía do corpo, o corpo ficava lá, inerte, parado, como se estivesse dormindo, cochilando. Entrava em transe e saía do corpo em espírito para fazer alguma coisa, atender algum chamado das pessoas que o chamavam para fazer algum parto, para atender algum problema de saúde, para cuidar de alguém. Sempre era para causar algum tipo de benefício, algum tipo de bondade, de caridade para alguém da cidade, algum dos habitantes que estava em algum problema. E fora isso, era para estar acompanhando os seus alunos fujões que muitas vezes se atrasavam ou não compareciam à sala de aula. Tá? Então que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus dê a vocês essa força, essa capacidade de entendimento da vida, porque só a doutrina espírita pode esclarecer tantas coisas que fogem ao nosso conhecimento, fogem ao nosso entendimento e que nos fazem entender mais como a providência divina age em favor de todas as criaturas de Deus. Muita paz para vocês, muita luz, e fiquem agora com a nossa querida irmã Isa, que falará de outro ser maravilhoso que também nos acompanha, Francisco de Assis. Muita paz, muita luz. Fiquem com Deus.